Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Boa tarde também às pessoas que nos acompanham aqui pela plataforma do Facebook. Pedimos então a todos, que tiverem interesse neste momento, pegarem uma garrafinha d'água ou um copo de água, para que estes sejam magnetizados pelos benfeitores durante a palestra e no final. Vamos então à nossa oração inicial. Pedimos ao querido Mestre Jesus que nos abençoe, que nos dê condições para que possamos absorver todos os ensinamentos desta tarde, que possamos aproveitar esta palestra para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, que possamos, através destas palavras que iremos aqui passar para vocês, que seja possível um bom entendimento, que viemos então buscar aqui nesta tarde, que todos possam sair com as respostas que vieram procurar. Sendo assim, pedimos licença e iniciamos a palestra desta tarde. Que assim seja. Hoje nós vamos falar então sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1, 2, 3 e 4, bem-aventurados os que são misericordiosos. E quem vai nos fazer então essa palestra será o senhor José Paulo. Boa palestra. Obrigado. Boa tarde a todos que estão presentes na casa, e os irmãos também estão nos seus lares. Então vamos explanar sobre um tema, mais uma daquelas passagens do Mestre Jesus nos ensinando da sua longa caminhada que percorreu pelas paisagens terrenas. Tema bem difícil, ainda mais para o dia de hoje. O perdão. Será que ainda compreendemos o perdão? O que é realmente perdoar? Qual o conceito de perdão? Então, nós vamos trabalhando esse tema, com a presença dos benfeitores espirituais aqui, nos auxiliando, nos amparando também. Vamos seguir, então, a leitura desse evangelho aqui. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Interessante, né? Se nós fazermos uma avaliação, fizermos dentro de nós, com referência ao perdão, em particular, para ver o nível de hoje, do que enfrentamos no dia a dia. Porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, que nos trouxe essa mensagem para nós. Naquela época era difícil a compreensão dos nossos irmãos. Mas parece que hoje está tão difícil também perdoar. Muitos nossos irmãos pedem desculpas. Perdoar e pedir desculpa é uma diferença que nós vamos ver de acordo com que nós vamos passando aqui o texto. Conceito de perdão. Perdoar consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. Consentimento, esquecimento total das ofensas. Tem um significado aí. Tem dois tipos de perdoar. E nós vamos trabalhar para nós compreendermos qual o ensinamento de Jesus. O verdadeiro perdão.
O Evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão alheio. Estamos ainda sujeitos ao erro, porque nós não temos a evolução adequada para compreender o amor e para compreender o perdão, o verdadeiro perdão. Aí o texto nos diz: se perdoarem aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoar os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Seguindo o texto do Evangelho. Se contra vós pecou vosso irmão, ide, fazei-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Pedro perguntou a Jesus. E respondeu Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Se encontra em Mateus capítulo 18, nos itens 15, 21 e 22. Aí vem os benfeitores espirituais nos ensinar, nos orientar, com referência ainda no texto do Evangelho, sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é o complemento da brandura. Se nós somos misericordiosos, nós somos brandos, pacíficos. É essa reflexão que nós temos que fazer dentro de nós. Lógico que nós estamos num mundo que está passando uma transição, difícil convivência dos seres. E por esse egoísmo, e por essa falta de amor, essa falta de perdão, é que surgem as doenças, as pandemias, as incompreensões de um ser para o outro. Porque nós estamos, assim como o planeta está numa transição, nós também estamos numa transição. Estamos caminhando por uma evolução. A gente olha para trás, o que éramos lá atrás? O que nós éramos? Recebia o chamado do Pai, mas nós não atendia. Hoje, já damos graças a Ele por estarmos aqui. Já foi um passo que nós demos. Nós não estamos contrariando a lei de Deus. Nós já estamos tentando seguir a elas, mas nós somos ainda ignorantes. Não temos todo o ensinamento, toda a compreensão, todo o amor. Que para nós ter o amor verdadeiro, é muita luta que nós temos que percorrer ainda. Porque qualquer coisa que aconteça com nós, uma ofensa ou uma chamada de atenção, nós nos revoltamos. Mas e como é que nós vamos dobrar isso? Qual a maneira de nós não deixar nos atingir? E Jesus nos ensina, perdoando. Mas eu não consigo. Claro que não consegue, porque é difícil. Mas vamos tentar. Jesus perdoou, mas é Jesus. Mas ele deixou o legado para nós nos seus ensinamentos. O modelo que ele foi e o modo também que ele nos ensinou a trabalhar isso dentro de nós. Imperfeições que nós trazemos de várias e várias reencarnações. Não é agora que nós vamos domá-las, mas vamos começar a trabalhar aos poucos, já compreendendo o que é não perdoar e o que é perdoar. Como é que eu vou me sentir perdoando e como é que eu vou me sentir não perdoando? Isso nós vamos ver aos poucos. Então, sendo misericordioso, já me torna um pouco mais brando, né? Então, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Vai esquecer uma ofensa, mas temos que ver o que grau que
da ofensa. Eu vou ficar me remoendo por dentro. Eu vou lá, perdoo, mas eu fico me remoendo por dentro. Ou Jesus ensina que é colocar uma pedra por cima totalmente. Ou eu perdoei, e aí vai só assim, ó. Procure passar longe de mim. Olha a dificuldade. Quando a pessoa vê aquela outra, se lembra daquela ofensa, já se sente mal. Ah, o fulano vai estar naquele local lá, naquele encontro, então eu não vou. Então a gente vai ver como a gente trabalha isso aí. E Jesus explica. Portanto, aquele que não for misericórdia, se eu não for misericordioso, eu não posso ser brando e pacífico, porque eu trago imperfeições dentro de mim. E para me tornar um pacífico, eu tenho que domar essas inclinações más. E eu sempre dou um exemplo aqui, o lençol branco, lençol alvo. Deixo ele cair no lodo, no barro. Aí ele fica 2, 3 dias. Olha o trabalho que eu vou ter. Eu vou conseguir deixar como antes? Olha a dificuldade. Assim são essas imperfeições que nós temos por dentro. Nós nos sujamos com as impurezas, com os vícios. Agora está na hora de fazer essa limpeza. Dá trabalho. E muito grande. Se não for nessa reencarnação, a gente retorna para o plano espiritual, depois a gente vem para cá de novo, e esse ciclo vai continuando, essa transição, e nós aos poucos vamos dando um passo. Eu digo assim que a Deus, lógico, vamos dar um passo a Deus. Mas para nós chegar até Deus, Deus é uma coisa muito forte, né? Jesus. Olha o trabalho que é. Se para chegar até Ele, nós temos que nos movimentar por dentro. Só ouvir e não trabalharmos. Aqui nós temos uma psicosfera tranquila, serena, preparada para o plano espiritual. Eu estou aceitando, está ótimo. Mas e quando eu sair daqui, enfrentar a realidade, como é que eu vou me comportar? É difícil. Mas então é com o tempo, não é de uma hora para outra. Ainda mais essa aí, esse vício de não perdoar é um dos mais difíceis. É difícil. Porque é a nossa própria consciência lutando conosco. Perdão é libertação. Perdão é tirar o fardo das costas. É caminhar sereno. Se eu tiver mágoa por dentro, rancor, eu não vou conseguir fazer essa jornada. Mas eu vou indo, aprendendo passo a passo. O ódio, o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. Enquanto que eu tiver com essas imperfeições, eu não posso me engrandecer perante a luz do Pai. Eu tenho que ir trabalhando isso aí, afastando de mim as pequenas coisas. Tenho que perdoar diário, aquele pequeno que a gente passa no nosso dia a dia, né? A gente perdoa aquelas pequenas coisas, mas vem aquela ofensa grave que nos atinge. E pela falta de perdão, as disputas, as batalhas espirituais são enormes. Mesmo aqui nos trabalhos mediúnicos, a gente ouve o agressor, a gente ouve a vítima.
E são casos que vêm de 200, 300 anos atrás, até de 1000 anos atrás, perseguições. E onde é que surgiu isso? Ainda assistindo de manhã uma palestrinha do Haroldo, então palestra grande, né? Onde ele iniciou tudo isso, ele explica Caim e Abel. Ali começou. E aquilo ali gerou gerações de vinganças. Por isso que tem os 70 vezes 7. As gerações continuaram se vingando. Então, dois seres podem perder tempo de progresso espiritual na vingança. Hoje eu estou encarnado, o meu algoz está no plano espiritual. Aí eu retorno para o plano espiritual, o meu algoz está encarnado. E esse ciclo dura séculos. E Jesus deu o antídoto, a medicação. O amor, perdoar. E nos ensina também, a oração do Pai Nosso. Perdoar nossas ofensas, para que possamos perdoar os devedores. Nós vamos ao Pai, pedimos o perdão, mas eu não perdoo o meu irmão. Jesus ensina, te reconcilie-te com ele e vem em busca do perdão. Mas eu quero o seu perdão, Pai. Mas eu não estou em condições ainda de perdoar aquele irmão. E essas coisas, essas guerras, assim, elas acontecem principalmente dentro da nosso ciclo familiar. Bastante. Eu não me dou com fulano, não me dou com Beltrano, porque ele me ofendeu. Aí, aqueles encontros de família, aí um não pode ir porque o outro está lá. Olha só que desagrado que é isso aí tudo. Então, vamos procurar compreender. Aí nós vamos ver o que favorece ao que perdoa. O ódio e o rancor denotam a uma servação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de alma elevada. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada. Que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Quando nós chegasse a concluir essa situação assim de não receber a ofensa, deixa para lá, eu compreendo, é um passo. Porque aquele que nos ofende, hoje já temos uma compreensão pela doutrina espírita, que a pessoa rancorosa, a pessoa que prejudica, que ofende, é um irmão nosso, mas um irmão que está doente. E se nós disputar, nós somos doentes também. Estamos na mesma condição dele. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, o vingador. A outra que perdoa é calma, toda mansidão e caridade. Ora a diferença. Perdoar consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. O Evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente. O que é perdoar incondicionalmente? Deixar de lado algumas ideias e atitudes a fim de perdoar uma pessoa independente do que ela fez. Quando nós chegarmos a isso, é um alívio. Né? Por mais que ele me ofenda, eu compreendo, eu já recebi a mensagem. Jesus deixou esse legado. Os livros espíritas nos ensinam, as mensagens que nos chegam, palestras, quantas vezes a gente já assistiu de tantos desses oradores, né? Os benfeitores também. Vamos só ouvir.
Quando é que nós vamos trabalhar isso dentro de nós e ver esses benefícios? Por fim, perdoar sem ter nenhum tipo de remorso. Aí tem dois tipos de perdão. Tem aquele perdão do orgulho. Eu vou lá em frente de todo mundo. Eu perdoo aquela pessoa. E digo assim, olha só, estão vendo aí, ó, perdoei. Esse perdão muitas vezes fere, machuca, humilha o outro irmão. Aí eu perdoei, eu viro as costas e eu fico me remoendo. Eu fico pensando nas palavras que ele me ofendeu. E dentro de mim, na minha consciência, eu digo, eu não devia ter ido lá perdoar. Então eu estou guardando para mim rancor. Isso não é perdão. Isso é um falso perdão. Não resolve nada. Mas temos outro perdão. Que eu vou procurar o meu irmão, do qual eu atingi ou fui atingido, a sós, que nos ensina Jesus. Em particular, eu vou conversar com ele. E se ele não aceitar o meu perdão, eu estou tranquilo. Eu vou sair, fazer a minha caminhada com a minha consciência em paz. Se ele não me perdoou, já não é mais problema meu. Problema dele. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro perdão mesmo é quando as duas partes compreendem, né, que não há necessidade mais daquela perseguição. Esse é o verdadeiro, quando as duas partes se entendem. Agora, se eu perdoei e não aceitou, aí ele vai ter que, é com ele, fato. Ele vai ter que fazer a caminhada dele. Até um dia ele vai cansar, né? Ou mesmo ele vai me perseguir, e eu vou manter sempre a minha atitude tranquila, serena, de não deixar me atingir por essas ofensas, né? Esse é o verdadeiro perdão. Olha, benefício. Eu tiro um peso de dentro de mim. Eu caminho tranquilo, com a minha consciência plena. Eu fiz a minha parte, mas dentro de mim é sincero esse perdão. Não é aquele que eu fico me remoendo, me lembrando da cena. Não, é o verdadeiro perdão. Isso que nos leva a Jesus. Esta caminhada, essas atitudes. Aí o ciclo encerra. Os duelos de séculos é pela falta de uns dos lados a perdoar. Saber perdoar incondicionalmente não é uma tarefa que é adquirida de uma hora para outra, como a gente falou ali antes. É uma caminhada longa. Seríamos egoístas. Ah, eu perdoo. Não. Nós temos uma mania de desculpar, tá? Pedir desculpa. Pedir desculpa ainda é um lado primitivo ainda nosso. Pedir desculpa. Perdoar já é pro lado da moralidade espiritual. Então, pedir desculpa é o que a gente faz. Tá, desculpa, tá bom. Mas continua. É isso que não pode. E aquele que diz, nunca vou perdoar, esse, se não for condenado pelos homens, se-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas? Se eu não sou perfeito, eu sou um ser imperfeito, me encaminhando para um progresso espiritual, recém estou dando meus passos iniciais, cheio de defeito. Como é que eu vou chegar nesse ponto de ouvir Jesus nos perdoar? E eu não vou perdoar o próximo, não vou. Olha que consequência vai ser para um ser desse.
direito reclamaria a ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoar a dos outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando ele diz que não deve ter limites, para a vida inteira, para todas as experiências, tanto aqui na Terra, como as experiências no plano espiritual, porque nós sabemos que é uma passagem aqui, e somos espíritos imortais, e nós vamos continuar no plano espiritual. Então, perdão não é 70 vezes 7, é para a vida inteira, enquanto nós estivermos em condições de espíritos imperfeitos. Lógico que outras classes espirituais não precisam mais disso, mas enquanto nós estivermos ainda nesse grau, nós vamos ter que perdoar, tanto aqui na Terra como no plano espiritual. Porque quando retornamos para casa, a nossa morada, nós continuamos sendo as mesmas pessoas, com as nossas imperfeições e com os nossos defeitos, e com as nossas atitudes boas ou más, ou moralizados ou não. É um ciclo de vem e vai, que é a reencarnação. Uma oportunidade que Deus nos deu para nós domar as nossas más inclinações, que diz Allan Kardec. E nos melhorando, limpando aquele lençol que estava embarreado. Não precisa ser só hoje. Quantas reencarnações foram preciso, mas que cada reencarnação eu trabalho dentro de mim a minha melhora espiritual, meu engrandecimento. É esse o valor de estarmos aqui. E perdemos tempo, às vezes, odiando, se vingando, não aceitando uma desculpa. Eu falei aqui, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, sem guardar rancor, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade, a particularidade daquele ser, do adversário, ainda quando esse nenhuma justificativa possa ter. A segunda é que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe a outro condições humilhantes, que a gente comentou há pouco tempo. Isso aí machuca, fere, irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Ele não faz com benevolência, mas com ostentação. Isso aí pode gerar mais conflitos ainda. A fim de poder dizer a toda a gente, veja como eu sou generoso, eu perdoei, da boca para fora. Nessa circunstância é impossível a reconciliação sincera de parte e parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer um orgulho. E a tua consciência, como ela trabalha? Vou enganar a mim mesmo, a Deus, aos espíritos? Não. É ilusão. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjerá sempre a simpatia das pessoas imparciais. Já começa por aí. As pessoas já começam a te ver um ser bom, né? Porque quando é do coração, as energias que saem de nós, as pessoas captam. Pô, o cara foi sincero ali no perdão. Foi sincero. E quando é falsa, fica também estampado, né? Nós espíritos sabemos que tudo é energia. E outros sentem, não, o cara falou, mas não se dá para ver que não é com sinceridade. Então, não adianta querer nos enganarmos. Perdoar, isso aqui que eu queria chegar, é a virtude mais difícil de ser posta em prática. O perdão é difícil. Aí tem um texto aqui,
Chico, desculpar e perdoar. Quase todos na oração que Jesus nos ensinou a proferir, que é o Pai Nosso, quando disponemos a perdoar os nossos devedores, habitualmente, proclamamos a própria condenação. Exatamente. No momento que eu deixo de perdoar, eu estou me condenando, eu estou me afundando dentro da minha própria consciência. Na aludida prece que formulamos a Deus, o perdão que solicitamos é condicionado ao perdão que oferecemos. Como é que eu vou chegar ao Pai e pedir o perdão se eu não perdoo? Só um peso, só uma medida. Seremos perdoados na exata medida em que perdoamos. Quanto maior for a nossa necessidade de obter perdão, maior deve ser o nosso empenho em perdoar a falta mais grave que alguém nos haja feito. Egoísmo. Quando nós buscar esta prece do Pai Nosso, nós vamos dar uma avaliada em nós. Quando pedir perdão a Deus, não precisamos fazer muito. O perdão é virtude a ser aplicada justamente ao que nos exige a mais ampla capacidade de renúncia e compreensão. Renunciar, aceitar, se humilhar. Muitos são dito que aquele que perdoa com sinceridade, com amor, ele é taxado de covarde na nossa sociedade. O cara é um covarde, o outro está ofendendo ele, ele não reage. Tem mais isso. E muitas vezes, por isso, as pessoas não querem fazer feio na frente dos outros e é provocada, às vezes, por más influências de não perdoar. Porque ele diz aqui adiante, a pessoa que perdoa e recebe todas as suas ofensas e é humilde é taxada de covarde. Na passagem de Jesus, para nós encerrarmos, de todo o legado que ele nos deixou, ele falou sempre do perdão diário, como a gente comentou há pouco tempo, né? Mas ele deixou, por último, na cruz, para ficar gravado na consciência da humanidade, o verdadeiro perdão por tudo que ele passou. E não existiu nenhum ser na terra hoje que passou o que Jesus passou e manteve sempre a firmeza do amor, da caridade e do perdão. Quando ele estava na cruz, ele perdoou os 2 ladrões. E antes dele virar a cabeça para o lado, as palavras que ele proferiu para deixar cravado dentro de nós a nossa consciência. Perdoai, eles não sabem o que fazem. Vamos meditar sobre isso. Se vale a pena continuar com esse peso nas nossas costas. Agradeço a todos por terem me ouvido. Que esse ensinamento sirva para nós, para crescermos um pouquinho mais com os Espíritos no caminho de Jesus. Obrigado. Obrigada, José Paulo. Excelente exposição. É um assunto realmente muito importante que nós possamos realmente, terem sido tocados por essas palavras, a fim de nos melhorarmos, durante a nossa caminhada aqui. Vamos então, irmãos, nos colocarmos numa posição confortável. Neste momento, então, o passe será transmitido durante a prece. Jesus amado, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui falando em Teu nome, pedindo que durante este passe possamos receber
todas as energias necessárias para que possamos sairmos melhores, mais felizes, com saúde, que possamos endereçar o nosso pensamento para que as pessoas a quem estivermos pensando também possam receber essas energias salutares, energias de amor, de esperança, de tranquilidade, de saúde. Pedimos a Deus que nos dê benevolência para que possamos perdoar os erros e as atitudes do nosso próximo, assim como gostaríamos que também sempre fôssemos perdoados pelos nossos erros e as nossas dificuldades. Pedimos aos benfeitores amigos que magnetizem a água porventura exposta e que ao ingerirmos a água possamos nos hidratar e nos promover de todo o bem e de toda a saúde que possamos necessitar neste momento. Muito agradecidos pela oportunidade, pedimos licença e encerramos a atividade desta tarde. Que assim seja.